paz do Senhor a todos. Será que você tem meditado na carta de amor que o Senhor nos deixou? Então, gente, vamos começar mais uma aulinha. Graças a Deus, né? Ai, gente. Oi, gente, paz do Senhor, tudo bom? Oi. Então tá bom, que bom. Vocês estão bom? Que bom. Então, gente, hoje a aula, a gente vai recapitular tudo que a gente aprendeu, tá? Muito fácil, gente, muito fácil, meu Deus do céu. Para mim ver também como que vocês, né, estão aprendendo, né, da palavra de Deus. Professora. Oi? Que horas que acaba a escola dominical? Ah, Paula. Paulo, podemos ver que faz tempo que você não vem, né? Não sabe nem a hora, mas tudo bem. Vanessa. Oi. Tudo Mas bem? já, professora? Assim, de cara, Não. eu nem trouxe a minha Bíblia. Meu Deus. Não, é rapidinho, é uma pergunta muito fácil, tá bom? Ok. Me diga 2 pragas do Egito. 2 pragas do Egito. A multiplicação dos pães e as muralhas de Jericó. Não, Vanessa, não. Vanessa do céu. Ai, gente, viu? Lívia. Oi, professora. Tudo bom, amor? Tudo. Que bom. Lívia, me diga 4 nomes dos discípulos de Jesus. Ah, tá bom, professora. Abraão, Isaac, Jacó e José. Que José, gente? Ah, pelo amor de Deus. Professora. Oi. Essa eu sei, eu nunca falto na escolinha Ai, dominical. Que bom. Nossa, que bom. Olha, professora, é Mateus, Marcos, João e Judas, né? Nossa, olha pra você ver, gente. Ai, viu? Que bom. Judas, sinceramente, você tá de brincadeira comigo, né? Por quê? Sangue de Jesus tem poder. Quê? Todo mundo sabe que Judas foi o cara que foi engolido pela baleia. Quê? Ah, não. Sofia, não, Sofia. Que é isso? Será que só a Clara? Ai. Ana Luísa. Oi, professora. Tudo bom, Pai do Senhor? Ótimo. Diga pra gente como que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. Essa é muito fácil, professora. Que bom. Todo mundo sabe. Todo mundo Pergunta sabe. outra. É que todo mundo quer saber que você sabe, né? Pode responder. Tá bom. Todo mundo sabe. Eles atravessaram o Mar Vermelho nadando. Que nadando, gente. Tá, então, de barco. Meu Deus. Irmã, Oi. eu acho que eles atravessaram o Mar Morto Morto. andando. Ou foi o Mar da Galileia? Ah, meu Deus do céu. Gente, meu Deus do céu, todo mundo sabe que nesse tempo aí tinha um cara lá chamado Noé. Aí ele fez um barco gigante. Daí passaram no barco. Não. Tá esse barco. Não. Gente, que vergonha. Não foi? Não. Ah. Meu Deus. Vocês precisam vir mais para a escola bíblica. E trazer... professora, eu não preciso vir na EBD porque eu sei todas as histórias da que Bíblia. bom. Nossa. Mais uma igual a Clara. Pode contar uma história que você sabe, então? Tá bom. Professora, eu amo aquela que Jesus transforma a água em peixe. Que peixe, meu Deus. Aquela do casamento, que tava todo mundo com fome. Jesus transforma a água em peixe. Não, Olivia, você está confundindo tudo. Pelo amor de Deus, não. Se não dá. Vou fazer a última pergunta. Pra Paula. Que foi, professora? Já acabou a aula? Não, Paula. Pô, Paula. Ai, Paula. Agora uma pergunta muito fácil, tá, Paula? Pode responder. Quem matou o gigante Golias? Ah, não, isso é perseguição. Eu sabia todas as respostas até agora. E justo a mais difícil você vem fazer para mim? Não, Paula, olha aqui, você respondeu essa semana passada na EBD. Responde agora. Acho que foi Sansão. Ai, meu Deus. Gente, assim não dá? Tem que acabar a aula. Meu Deus. Professora, Oi. eu tenho uma ideia. Hum. Que tal todos irem para casa agora e estudar as respostas corretamente? Para no próximo domingo, na IBD, a gente tentar de novo. Que tal? Ai, gente. Normal, você tá com fome, né? Vamos ter que fazer isso, né, gente? Porque é uma resposta muito absurda, engraçada. Mar Vermelho com barco, o que é isso? Não, gente, olha aqui, mas vocês têm... outra sala, que não falta na EBD, gente. Vou fazer as mesmas perguntas para eles, para vocês verem, tá bom? Oi, gente. Oi. Vocês estão bom? Nossa, que é isso? Vamos começar com a Sarinha, tá bom? Tudo bom, Sarinha? Tudo. Sarinha, fala pra eles quem matou o gigante Golias. Tia, essa é fácil, foi Davi. Viu, gente? Sabia. Olha aqui, Lauren.
Tudo bom? Sim. Então tá bom. Fala para eles como que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho. Ah, tia, essa é muito fácil. Eles atravessaram a pé em terra seca. Preciso falar alguma coisa? Ah, pelo amor de Deus. Israel, tudo bom? Que bom. Israel, me diga 2 pragas do Egito. Tá meio óbvio, né? Os piolhos. Os ga- Os gafanhotos. Viu, gente? Que é isso? Ai, viu? Alícia, Oi, professora. tudo bom? Jesus transformou a água em peixe mesmo? Não. E foi em quê? Água e vinho. Gente, vocês precisam vir mais na EBD, né? Senão assim não dá. Bom, a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Minha pergunta é o seguinte: o quanto a gente tem buscado conhecer a Deus? Então, aproveite essa oportunidade. Traga os seus filhos para a EBD, para uma vida de comunhão com Deus. Não perca essa oportunidade. Maravilha, que bom, né, irmãos? Bênção de Deus. Quem sabia as respostas aí? Olha o que eu vou perguntar para vocês então, hein? Hã? Quem foi a mãe de Sansão? Nome da mãe de Sansão. Olha, vocês estão... Fala para mim, nome da mãe de Sansão. Olha, cadê? Não estou vendo a resposta. Nome da mãe de Sansão. Nome do pai de Sansão. Nome da mãe do pai de Sansão, como é que chama? Manoá. E o nome da mãe? E o nome da mãe? Antonella. Tonha. Nome da mãe de Moisés? Agora saiu aí, Joquebede. Que maravilha. Quantos anos tinha Abraão quando Abraão morreu? Hã? Quantos anos tinha Abraão quando Abraão morreu? Quantos anos tinha Isaac quando Isaac morreu? Quantos anos tinha Jacó quando Jacó morreu? Isaac tinha 180, Jacó 147, Abraão 175. José tinha quantos anos? Fácil, hein? José?
Quantos anos tinha José quando José morreu? Hã? 110. Quantos anos tinha Moisés quando Moisés morreu? Moisés, quantos anos tinha Moisés quando Moisés morreu? 120. Muito bom. Hã? Quantos anos tinha Josué quando Josué morreu? Josué. Cento e 110. Vendo? Quantos anos tinha Jesus quando ele morreu? Com quantos anos Jesus começou o ministério dele? Hã? Quando ele começou o ministério? O que aconteceu? Qual foi o ato ali que deu início ao ministério de Jesus? Ele foi batizado de que jeito? Quem batizou Jesus? Amém, glória a Deus, maravilha. Muito bom. Hoje mandaram uma pergunta para mim de fora aí. Pastor, por que Jesus foi batizado? Pergunta boa. Por que Jesus foi batizado? Nós temos aqui o presbítero velho aqui, agora até vermelho agora ali. Essa virada vinha aqui para ele aqui. Por que Jesus foi batizado? Olha que coisa. Eu falei assim, vou responder para você, não vou pesquisar nada não, vou responder para você, está na minha cabeça aqui, vai. Falei assim, a resposta, simples, e que não precisa de muita procurar nada não, você pode procurar na teologia. Falei assim, sabe por que Jesus foi batizado? Porque Jesus, até os 12 anos, ele foi apresentado quando ele era pequenininho, e depois você vê falar de Jesus com 12 anos. E depois ele desaparece de cena. Você não vê falar mais nada de Jesus. Só depois com 30 anos. E Jesus aparece com 30 anos ali, ele é batizado. Aí eu falei assim, então, Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, eu sou o caminho. Aí eu falei, então, Jesus deu o pontapé inicial, mostrando o caminho. O caminho é o arrependimento, o batismo pelas águas. Para que se cumpra a justiça de Deus. Segundo aos Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. O que é a justiça? Aquilo que é direito, que é o correto. Deus vai dar aquilo que você e eu merecemos. Então, o batismo significa morrer para o mundo e viver uma vida para Deus. Então, Jesus deu o pontapé inicial de como é o caminho. Como que se inicia esse caminho? E Jesus, ele é a verdade. Então, a palavra dele ministrada é a verdade. E ele é a vida. Morre, ressuscita e vai para a glória. Ele é a vida eterna. Ele é o caminho, pontapé inicial. Ele ensina a gente a andar nesse caminho. Ele é a verdade, ele é a palavra viva, verdadeira. E ele é a vida. Então, o caminho, a verdade e a vida eterna. Então, ele foi batizado para mostrar para a gente o caminho que a gente tem que traçar para viver a nova vida em Cristo. Amém? Aleluia? Ele é o exemplo maior nosso. E se, por exemplo, ele lavou os pés dos discípulos, em João capítulo 12, capítulo 13, lavou os pés dos discípulos, e ele falou, se eu sendo mestre fiz isso, imagina vocês. Então, na verdade, ele está fazendo uma coisa, se alguém perguntasse, por que você batiza? Só pelo fato de você falar assim, porque o meu mestre batizou. Você não precisa falar muita coisa mais não. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 6, capítulo 7, ele fala que o batismo simboliza a morte para o mundo e a ressurreição para a nova vida. Então a gente batiza para isso, para declarar publicamente uma coisa que já aconteceu dentro da gente. Eu declaro publicamente aquilo que já aconteceu dentro de mim. Eu morri para o mundo e estou vivendo uma nova vida para Cristo. Então Jesus, ele mostra que nós devemos seguir o exemplo dele. Assim como ele lavou os pés dos discípulos, e ele falou, deu exemplo de humildade, de simplicidade. Então, não é que eu tenho que lavar o pé literalmente, mas eu tenho que seguir o exemplo dele. De humildade, de quebrantamento, de fazer o papel de servir ao meu irmão. Olha que coisa. Então,
o Senhor, Ele mostra para a gente como que é esse caminho, por meio da gente olhar para Ele e fazer o que Ele fez. E Ele deu o pontapé inicial, começando pelo batismo. É a iniciação de uma nova vida. Literalmente, é a iniciação de uma nova vida. Oficialmente. Tanto é que, semana que vem, a gente vai marcar o curso de batismo e vamos fazer um batismo aí daqui, agosto, setembro, vai ter um batismo aqui na igreja. Então, você que já está conosco aqui, já está ouvindo a palavra, tá? Então, é hora de você parar um pouquinho e pensar, peraí, eu vou levar a sério mesmo esse negócio da igreja? Esse negócio de Jesus? Esse negócio de salvação? Vou levar a sério? Então, o batismo é o pontapé inicial para a gente falar assim, não, estou levando a sério, não estou de brincadeira, não. Amém ou não? E se você batizou, não está levando a sério, então alguma coisa está errada aí. Você precisa acordar e falar, peraí, eu assumi um compromisso diante do Senhor. Na hora do batismo, você disse assim que ia segui-lo durante toda a sua vida. Amém? Glória a Deus? Então, vamos lá. Hebreus capítulo 12. Vamos ler aqui uma palavra. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Verso 1. Nós lemos semana passada, também lembra? Hebreus 12. Nós lemos Hebreus 11, né, semana passada, da fé, lembra? Hebreus 12, verso 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa fazer uma grande obra, curando, sarando, libertando, renovando, restaurando, tirando toda a inquietação, toda a perturbação, e que possamos sair daqui melhores do que entramos, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. O Alexandre mandou falar também que tem uma escolinha lá embaixo, né, Alexandre? Escolinha lá embaixo, tá? 10 anos? Até 10 anos, tá? Lá no salão de baixo. Então, meus queridos, olha aqui, Hebreus 12, verso 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos. Fala comigo, deixar o embaraço. Irmão, o embaraço aqui, ele está falando do pecado, tá? O pecado ele fala depois. Deixar o embaraço e o pecado. Mas ele está falando do embaraço. Tem coisa que é embaraço na nossa vida. Não é pecado, mas está embaraçando, irmão. Não consegue mais ficar firme na palavra, firme no caminho, porque, mas então, mas está no embaraço. Você não está no pecado, mas tem coisa que está embaraçando a sua vida. Precisa parar um pouquinho e dar uma corrigida nisso. Ele fala, deixar o pecado, deixar o embaraço e o pecado. O pecado tem que deixar mesmo, não tem jeito. Como é que vai seguir Jesus com o pecado? Tem que deixar. A novidade aqui, vamos falar que é o embaraço. O pecado tem que deixar mesmo, não como é que faz? Não é verdade? Deixar o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Ó, que tão de perto nos rodeia. E corramos com perseverança. Ó, correr com perseverança. Quer dizer, pegar firme no caminho do Senhor Jesus. E não ir molenga, não. E com vontade mesmo. Ser crente com vontade. Amém? Aleluia? Não, mas, aquela coisa morosa, aquela coisa. Parece que está carregando um fardo para vir na igreja. Parece que o domingo é um sacrifício. Nossa, negócio de culto. Ai, credo. Parece que os outros dias são melhores, os dias que não tem culto. Para algumas pessoas. Fala para o seu irmão, não é o seu caso, né, irmão? Pelo amor de Deus, né? Não é o seu caso, né? O domingo é um peso. Tem que ir na igreja. Não, pastor, que peso que é ir na igreja. Não, aqui é gostoso, irmão. Amém ou não? A gente pode estar cansado fisicamente, é uma coisa. Cansado fisicamente não tem como.
Aí você vem, mas você está cansado. Não, mas eu vou, eu preciso. Então a gente tem que estar firme, correr com perseverança. Fala comigo, com perseverança. Essa perseverança ia longe também, é perseverar. Perseverar. Porque tem tanta coisa que não quer deixar a gente perseverar, né? Quanta coisa, rapaz, que acontece na vida de um crente. Né? A gente fica pensando, irmão, tem época que se você olhar para a sua vida assim na igreja, tá tudo beleza na igreja para você, a sua vida. E a gente pensa assim, rapaz, do jeito que eu estou aqui, eu vou até 100 anos, 110 e vou para o céu, vou para a glória. A gente pensa assim em alguns momentos na nossa vida e a gente não imagina que algumas situações vão acontecer e a gente pode balançar e a gente vai pensar, parece que não está adiantando nada, parece que não está valendo a pena. Que coisa, né? A vida da gente é cheia de coisas também, né? O amanhã é diferente do hoje mesmo, né? Hoje você está tão firme, rapaz. Eu creio que você está bem hoje, amém ou não? Eu estou acreditando. E amanhã você está melhor, amém? O amanhã será melhor. Glória a Deus. Correndo com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha, Hebreus 12, 2. Olhando. Qual que é a palavra aí? Olhando. Não tá, na minha não está para Jesus, não. Olhando firmemente. Olhando para Jesus, que jeito? Firme. Olhando firmemente para Jesus. Autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, a alegria que estava proposta para Jesus, ele suportou a cruz. Quero falar para você que há uma alegria maravilhosa proposta para nós ainda. Então vale a pena suportar também. Jesus suportou. Pela alegria que lhe estava proposta. Você pensa que ser crente vem no domingo, na quarta-feira, outros dias na igreja, e não pode não sei o quê, e você está carregando isso e morreu, acabou. Não! Depois tem uma alegria maravilhosa, a proposta. A proposta vai se cumprir. Você vai falar, nossa, puxa, ufa, valeu a pena. Né? Glória a Deus, aleluia. Olhando firmemente para Jesus, correr com perseverança, correr firme a carreira que nos está proposta, olhando firme para Jesus. Então eu quero falar isso com você nessa noite aqui, olhar firme para Jesus com fé, porque Ele é o autor e consumador da fé. O segredo da fé, aí que está agora, a fé, quem é o autor da fé é Jesus. Ele é o que deu origem à fé. Então a fé não é minha. A fé tem que estar em Cristo. É a fé em Jesus, que Ele é o autor da fé. Então não é qualquer fé, é a fé em Cristo. Ele é o que deu origem à fé. E é Ele que, por isso que a Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Ele que deu o pontapé inicial, é Ele que vai fazer a fé ser gerada e crescer na nossa vida. E depois Ele fecha, de maneira tal que quando a gente não estiver mais aqui, a gente não precisa de fé mais. Igual eu falei para vocês, quando eu estiver com Ele lá, não precisa de fé mais, a fé eu preciso aqui agora. Então Ele é o que dá o pontapé inicial, Ele é o que faz a gente crescer na fé, e é o que termina a fé. Amém? Aleluia? Então existe a esperança, a fé e o amor, mas o maior é o amor. A esperança vai passar. Eu espero um dia estar com Ele, então quando eu estiver com Ele não vou esperar mais, já estou. Eu tenho fé para estar com Ele, então quando eu estiver com Ele não precisa de fé mais. Mas o amor vai sempre existir, porque Deus é amor. Amém? Aleluia? Então, olhar firmemente para Jesus. Mensagem simples, se você olhar para o Evangelho de Mateus, se você olhar no Evangelho de Mateus, no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, olha aí para você ver.
Evangelho de Mateus, capítulo 14. Quando Jesus, Mateus 14, Mateus 14, verso 25, na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, e teve medo e começou a afundar. Clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou, ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Então você vê aqui que Jesus andando por sobre as águas ao encontro dos discípulos de madrugada. E quando eles olharam, a princípio pensaram que era um fantasma, ficaram com medo e tal. E Jesus falou para eles não ter medo. E Pedro falou: sim, é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E Jesus disse: vem. Aí Pedro, então, aqui desceu. Pedro pegou, desceu do barco. Imagina bem, desceu e pisou lá na água, imagina bem. Olhou para trás assim, certo Tomézão lá atrás fez assim: nem quero ver. E Pedro desceu. Glória a Deus! Olhando para Jesus. Olhou para Tomé. Olhando para Jesus. Amém? Aleluia? Olhando firmemente para Jesus. Irmão, olhando para Jesus. Você nem acredita quanta coisa você é capaz de fazer olhando para Jesus. Amém? Mas o inimigo vai se levantar. As coisas vão acontecer. Por isso que Pedro falou: o diabo anda em derredor, rugindo como leão. Enquanto você está olhando para Jesus, você está indo. Pai. Mas quando o vento levanta, ele mexe com os sentimentos da gente, com as nossas emoções. Interessante. Ele mexe com as nossas emoções, abala a gente. Você olha assim, fica assim. Aquilo cresce, rapaz. Para perder a fé. Olha que coisa. Para tirar você do caminho. Daquele olhar ali, ó. E no que você tira o olhar do Senhor, você afunda. Começa a afundar. É a vida nossa, irmão. É a nossa vida. Enquanto a gente está olhando para o Senhor, a gente vai. A gente continua. Porque é engraçado, né, rapaz? O vento, as ondas, dá um medo na gente, você olhar, começar a olhar assim, a fúria. Então você vê que as nossas emoções e os nossos sentimentos, muitas das vezes, nos enganam. Não estou sentindo. Então, pois é, você não está sentindo, e daí? Por você não sentir a vontade de seguir a Deus, parece que Deus não está com você, parece que as coisas estão acontecendo ao contrário. Então, mas é você que está sentindo, é você que está achando. O que o Senhor fala em Isaías? Quando passares pelas águas, elas não te submergirão.
Então ele diz quando passar, é advérbio de tempo, vai passar. Você vai passar. Não tem conversa, não. Todos nós, passar pelas águas. A gente vai passar pelas águas como? Afundar lá embaixo? Você não passa, morre. Vai afundar? Tem que passar. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Então vai passar. Nós vamos passar olhando para Jesus. Engraçado que ele fala, quando passares. Irmão, vai passar. Mesmo que você está passando ali aquela coisa ali, aquilo tudo vai passar. Você não vai ficar a vida inteira naquele negócio. Não é a vida inteira ali, ó. Isso aí passa. Vai passar, uma hora você vai olhar para trás e falar, rapaz, nossa, eu estou numa outra situação agora. Eu estou numa outra coisa agora, por quê? Porque aquela já passou, irmão. Eu não sei o que você está passando aí, mas vai passar. Tem que passar. Amém? Aleluia? Engraçado que ele vai afundando, né? Ele vai afundando. Por que ele está afundando? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Olha como é que a gente afunda na fé, na caminhada com Cristo, porque você tira o olho dele. E o que você olha do lado assim, dá medo. Parece que, ai, o que eu faço? Ele apavora. E você que entrou numa água, você sabe como é que é. A pessoa que vai numa piscina, por exemplo, ela afoga, ela fica apavorada. Ela se apavora toda. Ela perde, dá um negócio, que você fica doido. Você perde o controle, qualquer coisa. Por isso que é até perigoso salvar alguém quando está afogando. Por causa disso, a pessoa apavora, gruda na... Agora você vê, ele estava afundando, Jesus pegou, e ele gritou, né? Senhor, socorre-me! Ainda bem que ele chamou Jesus, amém? Aleluia? Quando você está afundando, você chama quem? Pastor! O pastor fala, irmão, chama Jesus, eu não sou Jesus, irmão. Eu posso te ajudar em oração, mas você tem que chamar ele. Amém ou não? Eu vou te ajudar em oração, mas você tem que chamar Jesus. O que eu posso fazer? Eu posso escutar você e falar, então, irmão, confia em Jesus. Você fala, nossa, o pastor falou para mim confiar em Jesus e para mim orar. É só isso que o pastor fala, para confiar e orar. Então, é que você tem que clamar ele. E como é que eu vou tirar você dessa situação? Eu também preciso dele. Não é eu, Pedro, Tomé, João, estamos tudo no mesmo barco. Né? E não adianta falar mal do Pedro, não. A turminha que está ali, né? Quando o Pedro voltou lá, Pedro, você afundou, hein? Você afundou, hein? Você afundou, hein? Imagina, Pedro virou bem e eu assim, mas eu andei, né? Né? Vocês filmaram aí, colocaram no zap? Porque se fosse nos dias de hoje, coitadinho do Pedro afundando, tá lá Tiago, os discípulos assim, filmando ele, afundando. E ele gritando, né? Em vez de jogar a corda, fica filmando. Mas engraçado, né? Jesus achou, não gostou não. Jesus falou para Pedro assim, homem de pequena fé, por que duvidaste? Olha bem, andou um tanto em cima das águas, Jesus chamou ele de homem de pequena fé. Então Jesus esperava que ele caminhasse até ele. Jesus espera que a gente caminhe até onde ele está, para a vitória ser completa, amém? Aleluia? Então você vê aqui, Jesus falando para Pedro que ali a fé dele estava pequena. Irmão, se a gente olhar para a gente, se você olhar para a gente assim, para as nossas forças, a gente não vai dar conta. Dependendo da situação. A situação parece que cresce. Que você perde o controle. Você fala, ai do céu. Ai, meu Deus, o que eu faço? Então, olha para Jesus, confia nele. Lembra que eu falei semana passada? A fé faz a gente vencer situações que no campo natural a gente não conseguiria. Então, não vai conseguir vencer no campo natural nunca, vai afundar. Vai afundar, porque naturalmente falando você não vai conseguir. Só Jesus para salvar a gente. Então, continua olhando para Jesus, amém? Olha bem, Jesus chamou aqui o Pedro, homem de pequena fé. Sabe aquela passagem também, lá um pouquinho para frente, em Mateus 17, Mateus 17, verso 14, olha um pouquinho para frente. Mateus 17,
verso 14. Quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai do fogo e na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos nós expulsá-lo? Olha o que Jesus fala no verso 20. Respondeu Jesus: por causa da vossa pequena fé. Por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada vos será impossível. Este tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por meio de oração e jejum. A gente fala, eu já falei uma vez, irmãos, imagina bem. Pessoa, não, pastor, a pessoa está endemoniada ali. E a Bíblia fala que a gente tem que jejuar e orar para poder ir lá expulsar aquele demônio. Não é isso que Jesus está querendo dizer aqui, irmão. Não é isso. Uma vez a pessoa falou comigo aqui na igreja aqui. Falou: pastor, mas a gente não tem que jejuar e orar para expulsar um demônio? O demônio está lá. Então eu falei: então tá. Eu falei para a pessoa assim: então tá, o demônio está lá. Quantos dias você vai jejuar? Eu perguntei para a pessoa: quantos dias? Ah, não sei. Eu falei: então vamos falar 3 dias. Tá, 3 dias você vai jejuar. E a pessoa fica sofrendo 3 dias porque tem que esperar você jejuar, é isso? Não, falei para a pessoa, perguntei para a irmã: tem que ficar 3 dias esperando você jejuar para depois ir lá? Falei: você acha que está certo isso? Falei para ela. Aí ficou pensando: não, pastor, mas tem que ser, não é? Eu falei: não, mas não está escrito aí. Esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Eu falei: aqui o demônio não saiu por causa da fé. Não tem fé. Quando Jesus está falando de jejum e oração aqui, ele está falando de uma vida de relacionamento com Deus, que gera fé na gente. Então, se a pessoa está com endemoniada lá, a mãe, se é uma criança, a mãe não vai ficar esperando 3 dias, 15 dias, 5 dias, para depois você chegar lá e expulsar e ficar. Não, o médico chega lá: não, está amarrado aqui, porque está endemoniado e o fulano lá está jejuando 5 dias, vamos esperar. Não, para um pouquinho, você que vai falar aí. Faz sentido um negócio desse? Ou senão vão perguntar: gente, atenção, alguém aí está em jejum há mais de 5 dias, nós precisamos de alguém em jejum há mais de 5 dias, para poder expulsar um demônio. Não é isso que Jesus está falando. A resposta de Jesus foi essa: por causa da pequena fé. Faltou então relacionamento com Deus, porque o relacionamento com Deus, eu falar com Deus e ouvir a voz de Deus, gera fé no meu coração. Uma vida de jejum e oração, de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, gera fé. Então, se está ali um problema ali, irmão, você vai lá agora. Chamou, você vai lá agora. E pela fé, no nome do Senhor Jesus, tem que sair, irmão. Agora, se você não tem uma vida de relacionamento, você vai chegar lá e falar: eu não sei não, chama fulano lá que eu não estou preparado não. Estou preparado não. Eu fui jejuar lá, e na hora do jejum lá, eu fiquei 2 dias de jejum lá, depois eu acabei comendo uma bolacha lá, comi uma banana. Não vai valer o meu jejum. Mas eu vou assim mesmo. Aí chegou lá, foi expulsar o demônio falou assim: eu não vou sair não, que você quebrou o jejum, você comeu banana. O demônio vai falar para você. Aí você tem que virar e falar para ele: com banana ou sem banana, em nome de Jesus, sai dele. Tem a ver a banana agora? Para com isso, é a fé. Aí você fica lá 3 dias em jejum também. 3 dias em jejum, imagina, você ficou 3 dias em jejum. Aí você fica todo pomposo e vai lá, pensa que é o seu jejum que vai expulsar o demônio. Fica até inchado. Não, você vai lá: não, eu vou porque eu jejuei. Rapaz, para com isso. É o nome do Senhor Jesus. É a autoridade que Ele deu para nós.
A autoridade no nome dele, o poder é dele, a honra é dele, a glória é dele. O demônio vai sair por causa dele, não é por causa de mim, não. Entendeu? Então, ele nos deu o nome que tem autoridade. Então, eu tenho autoridade no nome de Jesus. Então, presta atenção, eu não tenho poder, quem tem poder é ele. Entendeu? Porque se o demônio não quiser sair, eu não tenho o poder de tirar o demônio na marra, mas ele tem. Então o poder é dele, mas ele me deu autoridade. Olha que maravilha, ele deu autoridade. Em nome de Jesus tem que sair, sai! Você não tem poder, não tem poder não, mas autoridade eu tenho. O poder é dele, se você não sair, o poder vem. Aí os anjos vêm, irmão. Um anjo só amarrou o capeta lá no Apocalipse 20, 21 e prendeu Satanás, vai prender ele por 1000 anos. Um anjo desceu com a cadeia. Vem o anjinho só deu uma balançada na asa e pegou a cadeia e desceu. Aprendeu o capeta, quietinho, sem fazer barulho. Faz barulho não. Você sabe o que acontece, né? Mas não é que o diabo não tem poder, ele tem poder. Tanto é que lá, né, a Bíblia fala que o arcanjo Miguel, lá no Apocalipse, não ousou repreender o diabo. Falou para ele, o Senhor te repreenda. Quer dizer, o Miguel fez na autoridade do nome do Senhor Jesus. Porque ele tem poder dado por Deus. Por isso que acontecem umas coisas aí que não são legais, porque Deus não tirou o poder que ele deu para o diabo. Mas Jesus nos deu autoridade. Amém? O poder não é nosso, o poder é de Cristo, mas ele deu autoridade para nós. Então o diabo reconhece o poder de Cristo e a autoridade que foi dada para nós. Então a gente tem que saber, ninguém vai ficar brincando. Não, nada disso não. Por isso que a vida da gente não pode ser uma vida de brincadeira com as coisas de Deus, irmão. Que diante de uma situação aí, você azula, você vermelha. Né? Se azula, você vermelha. Um dia eu falei para você, estava aqui na porta, aqui, parou um carro ali. Pastor, sou o pastor Flávio? Eu olhei bem e falei, sou. Ai, o que vem aí? Não, tem um rapaz quebrando tudo lá em casa. Eu queria que o senhor fosse lá agora. Eu falei, olhei assim, estava quase na hora de ir para a escola. Eu falei, não vou recuar não. Que história que é essa? Eu falei, vamos lá. Eu falei, só que eu tenho compromisso, 12:30. Não, vamos lá, dá tempo, não, vamos lá. Eu falei, vamos, então, entrei no carro, fui. Por aí lá, ó, o pessoal lá fora, lá. E o barulho lá dentro. Aí entrei, cheguei lá, o rapaz quebrando tudo no quarto. O rapaz subiu comigo até um ponto, falei, tá no quarto aí. Ô pai, falei, Senhor, ajuda agora. Não estou falando para você, é só Jesus mesmo. Quem que somos nós? Somos nada. Eu cheguei na porta do quarto, eu olhei assim, aquela massa daquele homem, rapaz, quebrando tudo. A hora que eu vi o jeito dele, eu falei assim, não é demônio não. Já bati o olho, falei, não é demônio não. Falei, é ele mesmo. Aí ficou mais tranquilo, fiquei tranquilo, porque eu falei. Aí eu falei, bom, eu sei agora como que eu vou agir, que eu estou vendo que não é demônio. Entendeu? Já percebi que não é demônio. Não vou chegar lá gritando, sai, em nome de Jesus, não, nem. Só falei para o pessoal, meu filho, tudo bem? Eu estou aqui, sou pastor e tal, vim aqui porque você está muito nervoso. Não sei o quê. Falei, bom, é ele mesmo. Aí a turma rachou fora, não ficou ninguém, ficou só a mãe dele lá. Aí fui falando com ele ali, daqui a pouco ele sentou, aí conversei um pouco com ele lá, tranquilo, contou umas coisas para mim lá e tal. Eu falei assim, glória, aleluia. Aí conversei um tanto com ele, aí desci, o pessoal lá fora, e aí, pastor, e aí, expulsou? Eu falei, pode subir lá, ele vai conversar com vocês lá, já conversei com ele lá, tá tudo certo. Tchau para vocês que eu tenho compromisso. Fui embora. Então assim, a gente coloca na mão do Senhor, entendeu? Você chega lá gritando, sai, acabou que vem passando a gente com pancada. Não tem nada lá, é ele mesmo. Entendeu? Mas comunhão com Deus, em oração. Não confia na gente, confiar no Senhor. Quando Pedro está andando por sobre as águas, ele está olhando para Jesus. É Jesus, é debaixo da palavra de Cristo que ele está fazendo aquilo que ele está fazendo. Ele não está fazendo porque ele tem poder. Tem poder de nada, nós não temos poder nenhum não, irmão. Nós temos autoridade no nome dele, diferente. Amém? Aleluia? Mas não temos poder. Seja curado, como se o poder fosse meu.
Não, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar cura aqui. Que o Senhor possa fazer isso. E o Senhor, agora, não foi curado, não é problema meu, irmão, é problema dele. Eu não tenho poder nenhum. A glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, tudo é dele. Ah, morreu, você orou, morreu, aí morreu, eu não tenho poder para viver, nem para morrer. Morreu, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada também. Então a gente tem que saber. Agora, eu tenho que ter fé nele. O que ele está fazendo é o melhor que se pode fazer. É só isso. Porque nós estamos tudo no mesmo barco. Eu tenho que estar olhando para ele, olhando para ele. E as minhas emoções, os meus sentimentos, eles perturbam a gente. Os sentimentos foram criados por Deus, as emoções. Mas o pecado deturpou tudo. Tem hora que você sente coisa que não tem nada a ver com Deus. Então, eu falo para você nessa noite, cuidado com os sentimentos. Sentimentos só por Deus mesmo. Eu falei para vocês uma vez eu acordei em casa, não tinha ninguém lá. Acordei assim, rapaz, um negócio ruim, Falei, mas que coisa. Negócio ruim, rapaz, negócio ruim. Coloquei, falei, você quer ver uma coisa? Eu vou colocar em prática. Liguei o som lá. Eu não lembro a música que está tocando lá, mas o nosso general é Cristo. Aí saí marchando para cá. O nosso general é Cristo. Daqui a pouco eu estava lá. Nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Daqui a pouco o neguinho estava inteiro. Bom, uma vez. Porque não tinha nada, ninguém fez nada. Eu que estava um negócio ruim. Mas como é que eu vou sair? O que os outros têm a ver com o que eu estou sentindo? Vou machucar alguém lá fora? Vou ser sem educação com fulano, com ciclano? Não. Com a minha esposa, com os meus filhos? Não. Eles não têm nada a ver com o negócio. Com o meu patrão lá, onde eu trabalho? Não. Os alunos? Não, ninguém tem nada a ver com isso. É uma coisa que está aqui dentro. Então tem que sair daquilo. E é um exercício de fé. Então eu estou dando a dica para você. Tem que se acorde assim. Não é para cá desse homem. Some daqui, marvado. Vai orar que Deus, pela fé no Senhor, você vai suportar ele, mas um tanto. Amém ou não? Você vai suportar ela também, a benção. Aleluia. É uma benção aí. Ó. Glória a Deus ou não? A companheira aí, o companheiro é benção, sim ou não? Chamei xoxo aí. Chamei, faltou. Senti que faltou. Jesus ia falar, não saiu o poder, não. Faltou alguma coisa aí. Mas olha bem, você vê, ó. Por que eles não conseguiram expulsar? Jesus falou, por causa da vossa pequena fé. Mais uma vez, pequena fé. Olha você ver, pequena fé. Mas então a fé pode ser aumentada. Porque ele falou pequena fé. Pode se aumentar a fé. E pode mesmo. Olha para você ver agora aqui, ó. No Evangelho de João, de Mateus mesmo, capítulo 15. Está tudo no Mateus 15, olha, Mateus 15, volta um pouquinho aí. Mateus 15. Mateus 15. Olha o verso 21. Mateus 15, 21. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia, Ciro-Fenícia, daquela região, clamou, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos aproximaram-se dele e lhe rogaram, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. E Jesus respondeu, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel. A mulher chegou, ajoelhou-se e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E disse ela, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus, ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha foi curada. Você vê que coisa, irmão? A mulher vem gritando atrás de Jesus. Vem gritando porque ela está com uma necessidade. Os discípulos mandam ela ficar quieta.
Ela continua. Aí eles falam para Jesus: Senhor, essa mulher aí, ó. Jesus fala: eu fui enviado primeiro para o povo de Israel. Essa mulher aí não é israelita, não. Mas a mulher chegou, ajoelhou-se. A mulher está passando por cima de tudo quanto é obstáculo. Por cima de tudo quanto é dificuldade. A fé dessa mulher: não, eu não vou desistir, eu não vou desistir. Os discípulos estão falando para ela ir embora. Ela fala: não vou. Jesus está falando que primeiro é o povo de Israel, ela é depois. E ela: não, mas eu vou, Senhor, olha aqui, ó. Ajuda-me, Senhor. Aí Jesus virou: olha, primeira coisa, não posso pegar o pão que é dos filhos e dar aos cachorrinhos, né? Imagina, você está na sua casa ali, pão, seus filhos estão ali, o cachorrinho está lá no quintal, o cachorrinho está ali. Você não pega o pão da mesa e dá para o cachorrinho, você não faz isso. O pão que está ali é para o filho. Então Jesus falou: ó, primeiro eu vim, porque ele é o pão da vida, amém? Jesus falou: eu sou o pão da vida. Então ele falou: eu vim primeiro para o povo de Israel. Por isso que lá em João 1 fala: ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então ele faz essa comparação com a mulher. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ninguém faz isso. Primeiro alimenta os filhos. Mas olha a mulher, a fé da mulher, sabedoria ali, graça. Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. É como se a mulher falasse: ó, não precisa dar o pão, nada não, mas um pedacinho só vai resolver o meu problema. Dá uma beliscadinha só, quero só. Né? Porque o cachorrinho, quando você está ali, você joga um pedacinho, ele, né, fica banando ali, come ali, fica tudo alegrinho, né? Fica tudo ali, feliz ali. Aí Jesus falou para a mulher assim, no verso 28, então respondeu Jesus: ó mulher, ó, com exclamação, hein? A frase tem exclamação: ó mulher, ó, grande é a tua fé. Você viu lá para Pedro, ele falou: ô homem de pequena fé. Para os discípulos ele falou: vocês são de pequena fé. Agora para a mulher aqui ele fala: ó mulher, grande é a tua fé. Amém? Aleluia? Quer dizer, a fé dessa mulher fez ela ir mais longe e alcançar aquilo que ela... Pedro foi até um ponto só e afundou. Os discípulos não conseguiram expulsar. Então o que aconteceu? Existem problemas que a gente não vai conseguir se a gente não buscar mais fé, se a gente não tiver mais intimidade com o Senhor. A gente vai até num ponto só e afunda. A gente vai até num ponto só e não resolve o negócio. Lembra que eu falei semana passada? A fé faz a gente vencer dificuldades que no campo natural a gente não vence. Então, como é que você vai andar sobre as águas no campo natural? Nunca. Como é que você vai expulsar demônio no campo? Nunca. Mas também como é que você vai expulsar e andar sobre as águas com pouca fé? Você afunda, o demônio não sai. Então não resolve. Então temos que mergulhar mais, igual essa mulher aqui. Foi com tudo. Os obstáculos vieram, as dificuldades vieram, mas ela perseverou. Corramos a carreira que nos está proposta com perseverança. Perseverar. Deixar o embaraço e o pecado e corramos com perseverança. Então tem que perseverar a carreira que está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Tem que correr olhando para Jesus com perseverança. Não, você vai para Jesus, olha para Jesus, vai, mas afunda, não persevera. Você olha para Jesus, vai, mas o demônio não sai, porque não persevera. Então tem que estar firme, olhando para Jesus firmemente. E não tem como, irmão, os obstáculos vão estar por aí mesmo. Vocês lembram dos espias quando saíram? Saíram do Egito, atravessaram o deserto, estão perto da terra prometida. Irmão, é interessante. Olha bem quantos milagres aquele povo viu. Irmão, o que gera fé na gente é relacionamento com Deus. O milagre é bom? É. Dá um cliquezinho? Dá. Mas se a gente não relacionar com Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A fé não vem pelo milagre. O milagre é bom, dá um gás ali, dá um impulso ali, mas o milagre não segura a pessoa se ela não tiver um relacionamento com Deus. Então não fica aí, na igreja não acontece milagre. Não, claro,
A gente queria que acontecesse também milagres. Mas espera aí, na igreja acontece relacionamento com Deus? É o mais importante. É o relacionamento com Deus. Às vezes está correndo aí atrás de milagre, e o Senhor Jesus falou, cadê o relacionamento? Você está correndo? É porque não tem milagre? Eu quero relacionamento, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, relacionamento. Tá? Então, quando eles chegaram ali, já no limite da terra prometida, Moisés falou, 12 homens, um de cada tribo, vai espiar a terra. Foram lá, 40 dias, voltaram. Relatório que deram. 10 dos 12 falaram, não dá, não tem condições. Não tem condições, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. Olha, irmão, que coisa, hein? Saiu do Egito, venceram o faraó, atravessaram o Mar Vermelho, faltou água várias vezes, Deus proveu água, maná desceu do céu, quanta coisa aconteceu. Vai querer a fé desse povo? Está vendo? A fé não é baseada em milagre. A fé é baseada em relacionamento. Você tem comunhão, você confia. O que é a fé? A fé é uma confiança. Sabe aquele negócio? Eu tenho certeza. Eu confio nele. Eu conheço ele. Amém? Aleluia? Eu tenho certeza. Eu confio nele. Ele vai fazer o que ele falou. Mas por quê? Porque eu conheço ele. Eu conheço ele. Ele vai fazer o que ele falou. Lembra de Boaz? A história de Boaz e Ruth? A Noemi, a Ruth e a Orfa. As três ficaram viúvas na terra de Moabe. Voltaram para Israel. Mas voltou só a Noemi e a Ruth. A Orfa ficou lá. Não quis voltar. E quando elas voltaram, por vários dias, meses ali, a Ruth ficou catando nas fazendas o resto lá. E a Noemi, né, morando lá no lugar lá, e a menina trazia lá, ó, catei em tal lugar. Na fazenda, na fazenda de Boaz. E depois a Noemi falou, ele é parente, ele é nosso parente. E aí depois você vai ver lá, primeira coisa, está escrito assim, por acaso entrou na fazenda de Boaz. Não entrou por acaso, Deus está dirigindo. Deus sempre dirige a nossa vida, amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí chegou no momento lá, em que o homem gostou daquela moça. E numa noite lá, né, de festa, a Noemi instruiu ela, a hora que ele estiver deitado, você vem e deita no pé dele. Aí ela deitou no pé dele, sem ninguém saber. Quando ele acordou assim, ele viu, quem é que está aí? Ele olhou, é você, Ruth. Aí ela falou, ele estendeu a aba, né? Cobriu ela, falou para ela, vai embora, não deixa ninguém ver você aqui. E ela falou para ele, né, que ele era o remidor. E ele saiu, ele falou, vou ver o que eu faço, porque tem outro homem na minha frente. Quer dizer, tem outro homem que pode resgatar, tirar você dessa situação de miséria e pode resolver o seu problema. Mas eu sou seu parente, mas tem outro na minha frente, eu não posso passar por ele. Então, quando a Ruth voltou e falou para Noemi tudo o que tinha acontecido, a Noemi falou para ela assim, esse homem não vai descansar enquanto não resolver esse problema. É como se a Noemi falasse assim, eu conheço esse cara. Fica tranquilo, ele vai resolver o problema. Ele vai resolver o nosso problema. Sabe o que é isso? Intimidade, relacionamento. Ele vai resolver o nosso problema. O que aquele homem faz? Acordou de manhã, foi na frente da cidade, que era costume, onde tinha o portão, reuniu 10 pessoas de testemunha, conforme a lei. E a hora que o parente que estava na frente dele, que tinha direito de resgatar a Ruth, passou, ele chamou o cara. Vem cá. Conforme a lei, falou, sabe que a Noemi está aqui na cidade? Ruth está aí também? Sei. Então, eles estão precisando de um resgatador e você é o parente mais chegado. Você está na minha frente, você pode resgatar. Ele falou assim, não, tá bom, eu vou resgatar. Eu vou resolver o problema delas. Aí o Boaz falou assim, você vai resolver, mas você tem que casar com a Ruth também. Faz parte do pacote. Está no pacote. Ele falou assim, casar com ela, mas vai atrapalhar o outro lado meu aqui. Eu falei, não, então não vai lá, para mim não vai dar não. Aí o Boaz falou assim, tá vendo, gente? Vocês são testemunho, tá?
Irmão, o homem de Deus faz tudo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a lei, não sai fora. Ele podia passar, dar uma gambiarra ali, fazer a coisa, ele não faz isso. Ele corre o risco de perder a moça, de não casar com ela, mas ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em fazer a vontade de Deus. Ele não quer passar por cima da palavra, não. Ele corre o risco, ele passa a vez para o homem, e o homem ali volta atrás, aí ele chama os 10, ele fala, tá vendo? Ele tinha direito, não quer, está passando para mim. Então eu vou fazer o que era para ele fazer. O que ele faz? Ele resolve o problema da Ruth, resolve o problema da Noemi. Com relação às terras, elas ficam bem de vida por causa dele, e depois ele casa com a Ruth. Amém? Aleluia? Então, por que isso aconteceu? Porque a Noemi, por que essa certeza que ele ia resolver? Porque a Noemi disse, ele vai resolver esse problema. Isso é comunhão, é relacionamento, é saber. Então, o que Deus quer da gente? Meu irmão, Deus quer relacionamento para a gente ter fé, confiança nele, confiar nele, que o que ele está fazendo é o de melhor para nós. Está entendendo? A gente acha que ele está querendo judiar da gente. Não, ele está fazendo o melhor. Na verdade, ele já fez. Ele não vai fazer, ele já fez. É a gente que está entrando em confusão. Meu querido, olha para a palavra. Se a decisão que você vai tomar está fora da palavra, então está errado. Está errado. Se a decisão que você vai tomar está dentro da palavra, mas parece que, ai meu Deus, não, você tem que fazer, o seu sentimento não pode te enganar. É racional, está na palavra. Com amor, com carinho, resolve o seu problema. Mas anda na palavra, anda de acordo com a vontade de Deus. Pode fazer as coisas. O sentimento engana a gente. O sentimento engana a gente. Ah, mas eu estou com dó. Ah, mas não sei o quê. Que dó do capeta. Que vai para o inferno, nunca mais vai. Entendeu? Não tem nada de dó, não. Às vezes você está fazendo uma coisa assim que você pensa que está prejudicando a pessoa. A princípio está prejudicando. Mas esse prejudicar vai resultar em bem para aquela pessoa depois. Depois que a pessoa vai pensar e falar assim, você sabe que ela estava certa? Chora ali, bate o pé, e depois vai falar, não, mas ele está certo mesmo. Ele está certo mesmo. Então as decisões nossas têm que estar na palavra. Na palavra. Amém ou não? Então, quando os 10 foram lá, os 12 foram espiar a terra, voltaram. E 10 falaram para a turma, não dá, nós não vamos conseguir não. Sabe por que eles falaram isso? Está escrito na Bíblia. Eles falaram para Moisés e falaram para a turma, nós nos víamos como gafanhoto perto deles. Olha como que a pessoa se vê, irmão, a fé. O Deus que tirou eles do Egito, que fez atravessar o deserto, não tem comunhão com ele, então não consegue entrar na terra prometida mesmo. Por quê? Porque eu me vejo como eu não tenho condição de entrar lá. Eu não vou conseguir. Realmente você não vai mesmo. Mas se você estiver olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé, você vai chegar lá. Amém? Aleluia? Lá está escrito em Números, capítulo 13, olha você vê lá. Nós nos víamos como gafanhotos aos olhos deles. Então, realmente, Números, capítulo 13. Porque quando eles vão espiar a terra, eles viram gigantes na terra. Números, capítulo 13. Olha aí. Verso 33. Eles falaram assim, Números 13, 33. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes de Enaque são de raça gigante. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhes parecíamos. Então, parece que a gente é tão pequeno, não, até aí tudo bem, mas e daí? E daí? Até aí tudo bem, e daí? E daí que a nossa confiança tem que estar no Senhor. Nosso olhar tem que estar nele. Olhar firmemente para ele. E permanecer na carreira firme. Olhando somente para ele. Porque a hora que levantar os gigantes da vida, as tempestades da vida, as suas emoções vão estar voltadas para ele. Ele vai dar paz para você e você vai... Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Você vai seguir, vai chegar lá. Mas se você olha para a tempestade e, meu irmão,
o Senhor poderia virar para Pedro e falar para Pedro assim: Pedro, tranquilo, acabou a tempestade, pode vir. O Senhor não vai operar milagres em muitas coisas na nossa vida. Ele não vai operar o milagre. Ele quer que a gente passe no relacionamento com Ele e na confiança nele. Ele poderia, para a gente passar. Olha para mim. E você passa. Senhor, mas o Senhor não podia resolver lá. Não. Se você olhar em mim, está tudo resolvido, está tudo certo. Isso é relacionamento. Amém? Aleluia? Ele tem poder para parar? Tem, mas não, ele não vai fazer isso. Muitas coisas da nossa vida, ele não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque ele não quer que a gente dependa de milagres para estar com ele. A gente tem que estar com disposição, com ânimo, olhando para ele, independente dos gigantes que se levantam. Tanto é que, olha aqui, como que o Josué, Números 14, verso 6. Números 14, verso 6. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, 2 homens só dos 12, disseram a toda a comunidade dos filhos de Israel: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e a dará a nós. É uma terra em que manam leite e mel. Olha o que os dois falaram para a turma: somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais, não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. A proteção deles, desse povo aí que é gigante, se foi. Eles não têm proteção nenhuma, mas o Senhor está conosco. Não os temais. Irmão, está vendo? O Josué e Calebe estão olhando para a mesma circunstância, para os mesmos gigantes. Eles veem que são gigantes, eles são menores, mas o olhar deles, na verdade, está no Senhor. Estão ali com os gigantes à frente, mas o olhar está no Senhor. É o Senhor que vai dar vitória para nós. O Senhor prometeu. Se a gente continuar agradando ao Senhor, andar no caminho do Senhor, vai dar tudo certo. É isso que Josué e Calebe estão falando. Vai dar tudo certo. Mas você vê que a maioria, 10 deles, não vai dar, a gente não vai conseguir. Que coisa, né, irmão? Sempre tem uma turma, rapaz, e parece que é a maioria que fala que não vai dar certo, do jeito que está. A maioria parece que fala: mas você está pela fé? Mas esse negócio de igreja, negócio de oração, vai lá, já faz não sei o que lá, vai lá. Os caras não confiam não, irmão. A fé firme no Senhor, a fé em Cristo, que é o autor e consumador da fé. Essa fé vai fazer, essa confiança vai fazer a gente ganhar vitórias que pelo campo natural a gente nunca ganha. Pelos meios naturais não se ganha. Não se vence esses gigantes aqui na força do braço, mas os gigantes estão lá. Os gigantes estão lá. Mas como é que eu venço eles então? Então eu não vou vencer, então não vai mesmo. Se você não exercer fé no Senhor. Os gigantes continuarão lá. As ondas vão subir. E os demônios vão continuar ali. Se a gente não exercitar a nossa fé. E a nossa fé, ela não pode ser pequena, ela tem que crescer. Nosso relacionamento com o Senhor tem que aumentar, tem que estar todo dia, toda hora, para que a nossa fé cresça. É a fé grande da mulher cananeia. É a fé grande que vai fazer a gente chegar com perseverança no alvo e alcançar o objetivo. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Vou parar por aqui, só falar para vocês. Muitos naufragaram na fé. A Bíblia fala de um homem chamado Demas. Demas era um rapaz que andou com Paulo. Andou firme com Paulo. Foi até preso junto com Paulo. Pregou o evangelho com Paulo. Paulo escreve aos Colossenses e fala: Demas está conosco. Demas estava firme. Mas lá na carta a Timóteo, Paulo fala: Demas me abandonou. Demas me abandonou. Então um crente que andou um tempo com Paulo, chegou até a ser preso junto com Paulo, estava firme junto com Paulo,
num outro momento da vida dele, abandonou. Os 12 espias saíram do Egito, andaram pelo deserto, 2 anos pelo deserto ali e tal, mas chegou no momento também que desistiram, 10 desistiu. Vai ter uma turma que não vai, irmão. Vai ter uma turma que não vai. Mas vai ter uma turma que vai. Vai ter uma turma que vai chegar. Se você não for, não me impeça a ir. Se você não for, não me impeça de ir. Eu vou. Amém? Se você não for, não me impeça de ir, porque eu vou. Glória a Deus. Canaã é logo ali. Canaã é logo ali. Se você não vai, não me impeça de ir. Eu vou. Como é que é mesmo? Se você... Não me impeça a ir. Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus. Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Fala pro seu irmão. Se você não vai, não me impeça a ir. Fala para ele. Se você não vai, não me impeça a ir. Se você não vai. Se você não vai, não me impeça a ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para cá. Segura na mão dele, fala, glória a Deus. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Quem vai? Glória a Deus, vamos ficar em pé. Deus te abençoe.